Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou gravando aqui esse vídeo a respeito da correção da última segunda fase, né, o exame 38, a prova realizada agora no dia 10 de setembro de 2023. Nós tivemos dois gabaritos divulgados já pela FGV, um gabarito preliminar no dia da prova e um gabarito agora mais recente. Eu estou gravando esse vídeo para a gente fazer aqui uma breve correção da prova e colocar as minhas impressões a respeito do que foi alterado, ok? Bom, a peça prático-profissional é um agravo de instrumento, né? No enunciado, ele falava que uma entidade beneficente de assistência social, Vida Melhor, sediada no município Alfa, capital do estado Beta, devidamente certificada como uma entidade beneficente, ela importou por si mesma, né, próteses a serem distribuídas a seus assistidos, pessoas com deficiência. Foram cobrados da entidade o imposto de importação, o IPI, e quanto a PIS e COFINS, a secretaria reconheceu que apenas alguns tipos de próteses estavam amparadas por isenção concedida por lei ordinária, cobrando o valor do tributo em relação às próteses não contempladas pela lei. A entidade resignada com a cobrança, aí ele vem aqui e fala, e querendo liberar urgentemente as próteses para serem doadas às pessoas com deficiência, que já aguardavam há muito tempo em fila de espera que delas necessitavam para melhorar sua qualidade de vida, ingressou com uma ação anulatória tributária pedindo liminarmente tutela provisória de urgência para a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e liberação das próteses importadas. Então aqui há uma expectativa que essas próteses foram, quando que elas foram retidas por parte da Receita Federal? No momento do desembaraço aduaneiro, né? Porque o enunciado não fala aqui que as próteses já estavam na empresa, né? Nessa entidade beneficente, só fala aqui que as próteses foram retidas, né? De alguma maneira. E aí ele diz que o juiz da segunda vara da seção do Estado Beta negou a tutela provisória na ação anulatória, né? E aí então é para você entrar com um recurso cabível. Bom, estamos diante de um agravo de instrumento quanto a isso, né? Não há nenhuma dúvida que aqui seria um agravo de instrumento. Como é uma negativa de tutela, a hipótese do agravo é o 1015, inciso 1 do CPC, né? E aí você vai distribuir essa ação para o TRF, né? Ao Egrégio Tribunal Regional Federal da Reticências Região, tá certo? Ou também ao desembargador presidente ou ao desembargador relator, né? Aqui provavelmente a pontuação vai considerar qualquer uma das opções, como sempre foi. Nesse caso aqui, a tempestividade, né? 15 dias, 1003, parágrafo 5º, sempre falamos isso em sala. E com relação ao objeto aqui, ao mérito, né? Qual foi a alteração que a prova fez? Então a gente sabe que nós temos uma imunidade das entidades de assistência social, então II e IPI não é pago. E com relação a PIS e COFINS, apesar de não ser um imposto, existe uma outra imunidade tributária, uma imunidade específica para a contribuição previdenciária, lá do artigo 195, parágrafo 7º, né? Então aqui nós temos a imunidade subjetiva, que é as imunidades das entidades de assistência social sem fins lucrativos, e nós temos a imunidade específica, que é a imunidade da Seguridade Social para as entidades de assistência, né? Então, independentemente de ter lei isentiva de algumas próteses, isso não ia mudar nada em decorrência dela ter já imunidade para qualquer tipo de tributo com relação a imposto ou aqui no caso PIS e COFINS. Então ela não tinha que pagar também PIS e COFINS por causa da imunidade tributária. Então a tese aqui, pessoal, é imunidade, tanto a imunidade genérica como a imunidade aqui específica. A surpresa foi essa previsão que foi feita agora com relação à apreensão de mercadorias. Doutores, para mim, absurda a cobrança dessa súmula. Por quê? Porque, primeiro, retenção no desembaraço aduaneiro é legítima. Súmula vinculante 48 do STF, Supremo já, inclusive, em ação direta de inconstitucionalidade, argumentou essa possibilidade dizendo que era uma proteção até mesmo das mercadorias nacionais face às mercadorias importadas. Então dizer que ele está apreendendo a mercadoria não é a verdade da súmula 323, né? Aqui nós não estamos falando de uma mercadoria nacional e há uma presunção, porque o enunciado foi mal redigido nesse sentido, não fala em que momento que houve essa retenção. Então a gente imagina que seja no desembaraço aduaneiro, né? Então não faz sentido nenhum para mim a presença dessa súmula 323, né? Princípio do não confisco, até porque é legítima a retenção da mercadoria na importação, que é no desembaraço aduaneiro, quando você não faz aqui o pagamento do imposto. Então, na verdade, o que você teria que argumentar? Qual que é a probabilidade do direito lá
no efeito, né, do efeito suspensivo do agravo de instrumento. Dizer que a probabilidade do direito está relacionado às teses da imunidade, né? E o perigo é que as mercadorias estavam ali retidas. Então, por isso, as pessoas não vão ter o atendimento necessário, que é exatamente isso aqui que ele coloca, né? Então, ele põe aqui mais uma questão de perigo da demora, né? De dano grave ou de difícil reparação, a questão das próteses ficarem retidas. Então não tem que falar da impossibilidade de apreensão de mercadoria, porque não é apreensão, é retenção da mercadoria no momento do desembaraço aduaneiro, como já é previsto regularmente pela legislação, pela interpretação jurisprudencial. Então não tem por que exigir. Vamos ver como que isso vai influenciar no gabarito com relação à pontuação, porque esse item 4 não é cabível, tá? Com relação aos pedidos, então aqui a concessão da tutela, né? A questão da decisão no sentido de reformar, né, concedendo o efeito suspensivo, a tutela provisória de urgência na ação anulatória para liberação, né, das mercadorias, tá? E também a intimação para apresentar contra-razões, tá bom? Pessoal, falar que não é cabível custas não é essa a previsão do CPC. Então você tem que trazer a previsão do CPC com relação às custas. Então quem colocou talvez não tenha nenhuma pontuação específica, porque tem que ter custas recursais, tá? Ele colocou aqui que, de acordo com a Justiça Federal, em regra, não é isso que a gente vai colocar. A gente tem que colocar conforme o CPC, porque a prova cobra o conhecimento da lei. E a lei fala do preparo, né? Artigo 1007, que tem preparo na fase recursal. Então tem que pagar preparo, certo? E com relação ao processo ser eletrônico, o enunciado não falava que era eletrônico. Em nenhum momento aqui o enunciado trouxe que o processo é eletrônico. Então, portanto, é cabível sim mencionar lá os documentos, né, obrigatórios do 1017, inciso 1 do CPC, tá bom? E faz o fechamento padrão. Então, basicamente, essa era a peça. O meu único questionamento aqui de crítica é com relação a essa tese nova que incluíram aqui, de uma maneira que não tem nada a ver, tá? A questão 1 foi boa porque eles alargaram, né, a fundamentação. Então aqui contava a historinha de um município que está fiscalizando um imóvel para cobrança de ITR. E aí ele questiona se os fiscais tributários podem realizar a fiscalização do tributo. Claro que pode, a gente já sabe que o ITR é possível a transferência da capacidade, né, do artigo 7º do CTN, a Constituição Federal lá no 153, parágrafo 4º, inciso 3, que era a fundamentação original, né, do gabarito, que é essa aqui, dizendo que é possível sim a fiscalização ser feita pelo município, porque ele pode, se assim optar, ter a capacidade tributária. Faço aqui a minha crítica ao enunciado, porque ele não falava, né? Não sei o que acontece às vezes na redação dos textos, que a OAB ela não se atenta a isso. Aqui não falava que existia, né, esse convênio entre o órgão público, municipal e a União. Então havia uma presunção de que havia esse convênio, mas deveriam ter colocado essa informação aqui, né? Porque muita gente pode ter pensado, bom, se não tiver convênio, não pode fiscalizar. E o enunciado não falava se tinha ou não. Mas espero que você tenha colocado a resposta como afirmativa. E com relação aos fiscais poderem solicitar o auxílio de força policial, também isso é possível. O artigo 200 fala, né, que na fiscalização é possível, no caso de algum desacato, embaraço, né, ao processo de fiscalização, é possível buscar forças policiais, tá bom? Pessoal, quem não citou o 199 do CTN, até porque é um artigo meio nada a ver, ou o artigo 1º dessa lei, que na verdade trata do convênio, pode ficar tranquilo, porque a fundamentação é ou, tá? Então, ou vai ser esse aqui, ou vai ser esse aqui, ou vai ser esse aqui. Então, se você citou o artigo principal, que é o da Constituição, você vai ter a pontuação completa, pode ficar tranquilo com relação a isso, tá? Na questão 2, ele falava sobre uma sociedade que por um determinado período deixou de declarar. Ó, a dica sempre é essa, né? Deixou de declarar e pagar o imposto que devia com relação ao tributo estadual. E aí na letra A, aí o que aconteceu, né? Venceu o imposto, eles não declararam e nem pagaram. 3 meses depois, a gerência foi alertada do atraso e determinou a imediata declaração e pagamento, tá? Então assim foi feita, juntamente com o pagamento integral e atualizado e acrescido de juros de mora. Não foi colocada aqui a multa, e tá certo, né? Por quê? Por causa da denúncia espontânea. Então, letra A, houve quitação do montante tributário? Claro que houve, né? Porque a denúncia espontânea do artigo 138, ela fala que se você fizer o pagamento, se você fizer a declaração e pagar, ok, você pode sim se beneficiar da denúncia espontânea. Aqui não se aplicaria aquela súmula 360 do STJ, que fala que não pode, né, fazer a denúncia espontânea, porque ele não chegou a declarar. Ele só declarou quando ele descobriu
que foi alertado pela empresa que estava atrasado. Então aqui nesse caso, totalmente possível, né? Essa questão aqui que ele colocou do dia 31 de julho com relação ao não ter declarado na época. Então declarou agora e pagou, pode aplicar a denúncia espontânea. Nessas circunstâncias, ela vai fazer jus à certidão? Claro que vai, né? O artigo 205 do CTN fala que quando você paga integralmente o débito, você tem direito à prova de quitação, que é a certidão negativa. Então, nada demais. Eu falo sempre, e falei isso nas minhas aulas de revisão aqui do ProOrdem, que é aqui de Goiânia, que o nosso examinador adora certidões. Então, é muito comum ele cobrar certidão, como aconteceu. Na questão 3, ele falava de uma sociedade empresária, né, que está sendo executada para a cobrança de ISS. Ela não apresentou defesa, não foram localizados bens penhoráveis, né? E aí também não foram encontrados os sócios. 3 meses depois da inclusão do Joaquim, que era o único sócio que foi redirecionada, você foi intimado para defendê-lo na execução. Então, a primeira pergunta é qual que seria a peça possível, né? Já que ele não tem recursos financeiros, o enunciado falava aqui, ó, não dispõe de recursos financeiros para quitar a dívida. Então, estamos diante aqui de uma EPE, né? Uma exceção de pré-executividade, traz a súmula 393 do STJ. Reparem que aqui, de novo, é ou, né? Então, Pedro, eu só falei o artigo 803 ao invés da súmula. Não tem problema, tá? Aqui a fundamentação, artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que apesar de não ter mencionado aqui, é o que a gente cita na peça, e a súmula 393, sem problema nenhum, tá? E aí ele perguntaria se o sócio pode ser executado. Veja que aqui, pessoal, ele era sócio cotista, mas não falava que ele era sócio administrador. Então, nas hipóteses lá do 135, inciso 3, só responderia, né, se ele fosse sócio administrador e se tivesse praticado alguns atos do 135, excesso de poder, crime tributário, que não é o caso aqui, ele era um mero cotista, né, minoritário, inclusive, então ele não tinha nenhum poder de administração sobre a empresa, então, portanto, ele não poderia ser direcionado à execução. Tá bom? Uma tese batida. Meus alunos do ProOrdem, a gente falou tanto dessa tese. Eu lembro que no dia da revisão, eu até comentei, falei, gente, a gente já falou dessa tese umas 5, 6 vezes no curso. Então eu espero que você tenha acertado e lembrado dela. A questão 4 fala sobre uma lei complementar, né, de caráter nacional, que é o Simples, né, que instituiu um tratamento diferenciado e favorecido para microempresas. Isso já existe desde 2006, né, a Lei Complementar 123 de 2006. Aí ele fala que reduziu de 4 para 3 a alíquota, né? E também anistiou, que é o perdão da multa, de forma retroativa para as infrações ocorridas até a data da publicação da lei. Que essa é a ideia, né? A anistia é perdoar o que você já está devendo. É um perdão, porque você não perdoa aquilo que ainda não aconteceu, né? Então a letra A ele pergunta se é válido o enquadramento diferenciado estabelecido para os estados alfa, beta e gama. Sim, né? A Constituição prevê isso no artigo 146, parágrafo único, e inciso 2, a possibilidade, né, da lei complementar poder estabelecer situações de enquadramento para cada estado, tá? Então não necessariamente vai ser igual no Brasil inteiro. Para cada estado eu posso ter um enquadramento diferente. E com relação à anistia, ele pergunta se é possível estabelecer de forma retroativa. Claro que é. Essa é a regra, na verdade, né? Ela abrange as dívidas até a data da publicação da lei. Para perdoar, tem que ser um fato que já ocorreu, não é verdade? E aí você citaria lá o artigo 180 do CTN, o artigo 180 caput do CTN com relação a isso, tá bom? Ele trouxe aqui estranhamente, né, a exceção da irretroatividade, mas nem precisaria, né? Porque o comum já é isso, né? O Instituto ser aplicado para as dívidas que estão em aberto até a data da publicação da lei. Então não é caso de irretroatividade aqui, né? Então ficou meio estranho esse artigo, mas se você citou o 180 do CTN, ele é suficiente. Tá bom? Pessoal, então essas são as observações. Achei uma prova tranquila, né? Sem nenhuma surpresa de maneira assim significativa. Tenho aqui as minhas ponderações com relação à peça, que é aquela tese da súmula 323. Eu espero que eles coloquem uma pontuação mínima, porque para mim ela não tem nenhuma relação com o caso concreto, como a gente já sabia, né? E também com relação a questão 1, só ficou um pouco fora, que o enunciado não falava claramente que havia um convênio, né, entre os órgãos para permitir a fiscalização e a arrecadação, mas havia uma presunção de que isso acontece, que em razão da Constituição é possível, tá bom? Espero que você tenha ido bem, qualquer comentário faça aqui na descrição do vídeo e a gente se vê numa próxima. Até mais, pessoal!